Romans 11. Romanos 11. Now, we know that. Agora, nós sabemos disto. And there we seen them souls. Now look how close. Why couldn't this be before? Because it hadn't happened before. E ali vemos aquelas almas. Agora, observe como fecha. Por que não pôde isso ser antes? Por que não havia acontecido antes? Now you can see it, you see. Agora você pode ver isto. Veja você. See the great Holy Spirit seeing those things coming down through the ages and times. Veja, o grande Espírito Santo vendo essas coisas vindo através das eras e tempos. And now it's being revealed, and now you look there and see that's the truth. E agora isto está sendo revelado, e então você olha ali e vê que essa é a verdade. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Pedro 2,10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Grande Criador, temos que ser agradecidos por sua escolha. Aquilo que o Senhor viu, o Senhor completou. O Senhor viu, mas tinha que ser manifesto. E isto se manifestou. Obrigado por esta oportunidade de estar dentro. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos comentar um pouquinho sobre 3 povos. Devemos ser agradecidos a Deus por uma coisa importante. Não éramos povo e agora somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então não é que nós somos alguma coisa. Isso Deus teve que cegar os judeus, cortá-los, para que pudesse enxertar o gentio naquele lugar. Então não vamos pensar que somos alguma coisa. Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Tem hora que a gente pensa que é alguma coisa. Deus cortou os judeus, que eram conhecidos como seus próprios filhos, para poder enxertar ali um povo que não era povo. Então isto vem de 3 povos e começa com 3 filhos.
os 3 filhos de Noé: Sem, Jafé e Cã. Nós temos aqui a mensagem, a semente da divergência, 114. É melhor falar aquilo que o profeta fala. Isto dá mais segurança para cada um de nós. Ele pergunta: quantas raças de pessoas há no mundo? Hoje você vai ver, tem centenas de raças, mas para Deus não. Para Deus só 3. Porque todos viemos destes 3 filhos de Noé. Ele diz 3: Sem, Cã e o povo de Jafé. Todos nós viemos de Noé. E o resto do mundo foi destruído naquela época. Somente 3 raças de pessoas: os judeus, os gentios e samaritanos, os quais eram meio judeu e gentio. E estas são todas as raças que existem no mundo. Veem? Somente 3. Então, na ideia do homem, pode formar muitas raças no mundo, mas Deus diz que é somente 3. Os homens podem formar muitos deuses, mas Deus diz que é somente um. Então, nós temos que seguir de acordo o que diz Deus em sua palavra. E pensando de onde nós viemos, o que sobrou, o que restou para nós. Se 100 são os judeus, irmão Brana fala sobre isso, e os samaritanos, o Jafé, o que sobrou para nós foi Cão. E Cão foi aquele que viu seu pai nu e foi contar para o seu irmão. E nisso também aprendemos que quando você vê a nudez do irmão não é que ele tirou a roupa, senão é o erro dele. Quando você vê o erro de um irmão, de uma irmã, você não deve ser um cão, ir e contar para outras pessoas, porque isso nós já tínhamos no nosso sangue, como um povo gentil que veio de Cão. Ele viu a nudez do pai, enquanto que os outros não viram a nudez, já cobriram o rosto e vieram a encontrar com seu pai, vieram de costa, encontrar com o seu pai, que estava bêbado. Então você pode encontrar defeito na sua irmã, defeito no seu irmão. Nós tudo temos defeito. Talvez você olhe na gente e diz: não tem defeito, porque não olhou direito. Se você olhar, você vai encontrar. Mas não é para comentar, não é para levar isso para outros, mesmo irmãos. Aqui nós aprendemos isto. Mas já é um defeito que vem do povo de Cão. É um defeito do gentio. Mas era um povo que nem povo era. A Bíblia diz isso. Você não era povo e Deus te fez povo. Você não era nação e Deus te fez uma nação santa. Está tudo aqui em 1 Pedro 2, verso 7 em diante. Então não éramos, mas somos. A graça fez isso por nós. Abriu uma válvula de escape, de salvação para nós. Então vamos aproveitar agora o que nos foi dado pela graça e muito mais ainda. Acima de Cão, nós temos uma diferença. Nós temos um sangue, nós temos a remissão, nós temos o perdão.
acima daquilo que Cão era lá atrás. Porque depois de Cão, aí veio Cristo para poder tirar um povo para o seu nome dentre os gentios que não era povo. Eu estava lendo aqui, cada vez que você lê, descobre alguma coisinha, coisa simples. 134, hoje tem se cumprido essa escritura, que é a tradução de Goiânia. Agora veja, ele fez isto ante os judeus e os samaritanos. Quer dizer, ele fez o dom, manifestou o dom de discernimento diante dos judeus e dos samaritanos. Porém, nunca ante aos gentios. Aquele ministério que o Mombrana tinha de conhecer o segredo dos corações, é porque a palavra é que conhece, a palavra é que discerne bem todas as coisas, discerne os pensamentos e intenções do coração, e a palavra estava encarnada no profeta. E por isso ele conhecia aquele segredo. E aqueles segredos que o Mombrana conhecia, era um ministério que Deus deu para os gentios no século XX. Não tínhamos aquele ministério. Aquele ministério, os judeus participaram dele, os samaritanos participaram, mas os gentios nunca viram um ministério como o do irmão Branham. Então, se nós já tivemos esse ministério na terra, os americanos, pois era onde Deus ia manifestar este ministério. Você tem que levar em conta tudo, a nação da América do Norte, por que Deus tinha que vir ali. Isso tudo está na Bíblia. Como eles dizem, a Bíblia tem um código. E se você entender de revelação, você vai nesse código e entende essas coisas que tinha que acontecer e tinha que ser na América. Um profeta tinha que vir na América do Norte para cumprir Zacarias 14, 6 e 7. Tinha que ser ali, tinha que nascer ali, no oeste dos Estados Unidos. Então a gente tem que aceitar isto já por cumprimento, já aconteceu. E era o ministério de Deus para o povo que veio de Cão. Mas graças a Deus que fomos redimidos. Porque Jesus não veio redimir, diz o profeta, nenhum filho da serpente. Nenhum da serpente. E se você vê, a semente da serpente passou na arca, através das mulheres. E ali a coisa prosseguiu até hoje. Então a semente da serpente tem muita influência na terra hoje. Ela é muito grande na terra. Mas Jesus morreu para salvar um povo. Se você notar, São João capítulo 1, que ele veio para o que era seus, judeus. E os seus não o receberam, os judeus não receberam. Mas todos quantos o receberam, aí um judeu, um gentil, um samaritano, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, porque os judeus rejeitaram. Eles foram cortados e nós fomos enxertados naquele lugar. Mas Deus estava falando em Romanos 9 que nesse dia final, o gentil, ele seria cortado. Essa rama seria cortada outra vez, porque ela rejeitaria, vivendo da seiva, lá da raiz, da verdadeira religião, do único Deus verdadeiro, um só Deus, e que agora ele veio em carne, não era um outro que veio em carne, aquele um só Deus veio em carne para nos salvar. E é dali da raiz que o gentil está sugando. E qual é o gentil que suga da raiz?
Você pode ver que durante 7 eras da igreja, nós tivemos um gentil pagão. O povo gentil, é isso daqui que eu quero ler para vocês. Um gentil pagão. 7 eras da igreja. Mas Deus tem que ter um gentil verdadeiro. Não um pagão, não um idólatra, mas um gentil verdadeiro. 134, hoje tem se cumprido essa escritura. Agora veja, ele fez isto ante os judeus e os samaritanos, porém nunca ante os gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. Então você pode ver, nós, os gentios, nos dias de Cristo, éramos selvagens. Os judeus não eram selvagens. Nós éramos selvagens. Então, quem veio, que é Cristo, para um povo que era dele, e o povo dele rejeitou, Deus teve que passar esse ministério de salvação, de cura, de perdão, de sangue, para um povo gentil, para um povo selvagem. E mesmo nesse tempo de 7 eras da igreja, você vai notar que este povo gentil tem mostrado que são selvagens mesmo, que não foram amansados, dominados pelo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes. Alguns gentios que foram alcançados. Nós temos na Bíblia Cornélio, o seu povo, e depois não se fala muito mais em gentios. Contudo, Paulo era um apóstolo aos gentios, que era o povo daqueles dias que podia receber a mensagem de Paulo. Mas esse povo tinha que ser mudado, e Deus leva 7 eras da igreja para mudar esses gentios. Se vocês notam, Deus trabalhou com os judeus desde o princípio da Bíblia, e quando ele veio em carne, os judeus o rejeitaram. Deus trabalha com os gentios há 2 milênios, para tirar a selvageria deles. E no final dos 2 milênios, Deus veio outra vez e manifestou em carne, em William Marion Branham. Deus em carne na terra, fazendo os mesmos sinais que Jesus fez lá atrás, e muito mais ainda, porque a promessa para esse dia final não eram somente aqueles sinais, mas eram mais do que aquilo que foi feito por Jesus Cristo lá atrás. Amém? Então vocês veem, nós, os gentios, é o profeta dizendo aqui, ó, nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. Não éramos boas pessoas, não éramos domados, não éramos as pessoas que tinham a inteligência para a mensagem de Deus no dia, mas estávamos sem aquele conhecimento, sem aquela revelação, sem aquele domínio de Deus. Aí Deus teve que trabalhar em nós 7 eras da igreja, tirando a nossa selvageria, para que ele pudesse vir em carne outra vez. Aí Deus vem em carne e manifesta outra vez no seu profeta, e encontra ainda gentios selvagens, que rejeita a mensagem de Deus encarnado, Deus materializado no nosso tempo. Bom, se o irmão Branham não falar que Deus se fez carne no dia dele, eu também não creio. Eu só creio porque eu leio irmão Branham dizendo que Deus fez carne naquele dia. É por isso que eu creio. Se ele não dissesse, eu também não creria, eu não saberia onde apoiar. Eu seria um gentil selvagem. Mas hoje eu sou um gentil convertido. Você é um gentil convertido. Não mais selvagem, bruto, que leva a coisa de qualquer jeito. Mas agora tem luz, tem revelação.
O que os judeus não tiveram, passou para nós os gentios também não deram conta disso, não foram mudados. Em cada época Deus trabalhou com um mensageiro, como trabalhou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Deus veio trabalhando com eles para que estes mensageiros pudessem tirar a selvageria dos gentios, para que eles fossem mais humanos. E se for olhar esta semente lá atrás, nós não viemos da serpente. A serpente não tem sangue para ela. Mas viemos de um desobediente. Viemos de um que contou o erro do seu irmão para outro. Nós viemos dali, e este foi o mal. É o mal que percorre, muitas vezes, no sangue das pessoas, toda esta maldade que veio lá de trás. E a gente tem que ser convertido, tem que pedir a Deus, me converta. Fazer como o irmão Brana mostrou, se você vê um irmão, uma irmã errado, você tem que ir àquela pessoa e falar para ela que ela fez aquilo errado. Eu te vi fazendo isso. Eu te vi, super sentido 36, eu te vi fazendo isso. Você entende? Você vai lá e diga para aquela pessoa. Se você viu ela fumando, você não tem que vir ao pastor, então, pastor, eu vi o fulano de tal, irmão, fumando. Não. O irmão Brando diz, você tem que ir, foi você quem viu. Você viu aquela irmã fazendo a coisa errada, você não tem que contar para outra, ou vir aqui na igreja, falar para o pastor, como achando que é uma grande coisa. Entende? Você tem que pegar aquilo, ir naquela pessoa e falar para aquela pessoa, eu te vi fazendo isso. Você viu, faz de conta que você viu um irmão namorando, e ele é casado, você tem que ir nele. Eu vou levar lá na igreja. Não, você vai ter que ir lá nele, se possível na hora que estiver namorando, na hora que estiver nas carícias, que tem uns que faz a coisa aberta, na visão de todo mundo, erra na visão dos outros. Então, você vai e diga para ele, eu te vi. Agora, se você vai tomar a ceia, eu vou ter que falar para você, que você vai tomar morte para você mesmo, sem discernimento do corpo. E ter discernimento do corpo de Cristo também no nosso tempo, é isso daqui que nós tomamos a palavra e agimos com a igreja, com nossos irmãos, de uma forma correta. De uma forma correta. Aí não temos que semear mais para ninguém, certo? Mas não foi tudo isso que eu pensei de falar para vocês. Só de mostrar a nossa selvageria, que muitas vezes não fomos domados ainda e somos selvagens. E precisamos ser convertidos. E nós já temos muitos anos de mensagem. Então, é hora de sermos convertidos. Isso acabará aquelas notinhas, a irmã fulana fez isso, o irmão fulano fez isso. Não. Você vai direto na pessoa, resolve o problema por lá mesmo. Então não tem que semear mais a ninguém, porque isso foi um trabalho de cão que fez lá atrás. E nós devemos ser mudados. Então quando o irmão Brana diz que nós os gentios éramos selvagens naqueles dias, isso quer dizer que Deus não pode manifestar a um povo selvagem, revelar ao povo selvagem, enquanto ele não mudar esse povo, tirar esta selvageria deles e fazer deles pessoas conscientes, fazer deles humanos, conscientes, mudados. As outras nações, olha bem, carregavam o garrote sobre o ombro e adoravam ídolos. Você sabe que tudo isso vem de paganismo, vem dos gentios, porque o judeu, ele creu num só Deus. Ele não tinha esse monte de deuses que a católica tem, e um monte de intercessores que a igreja tem. Não,
Por isso, Deus não é mais do que um. Ele é o único que intercede por nós. Ele é o único que nos salvou. Ele é o único que morreu para nos salvar. E nós fomos comprados pelo sangue deste único Deus. Mas ele estava como? Ele estava em carne. Ele tinha que verter sangue, então Deus estava em carne. Por isso, certas ocasiões, o irmão Brana chama Deus o Filho. Porque Deus o Pai é espírito, intocado, invisível. Mas Deus o Filho era aquele mesmo Deus que não era tocado, agora ele está sendo tocado, porque agora ele está numa carne, num corpo, não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Precisa ficar falando isso? Talvez precisa. A gente acha que não precisa, mas precisa ficar repetindo isto. Então, a época, o tempo de Deus manifestar ao seu povo seria depois do final das eras. Para Deus poder vir, como ele veio no final da era judia. Deus veio lá no final da era judia. Quando você vê Deus vindo em carne, chamado Jesus Cristo, era o final da era judia. O último profeta, agora, que tinha manifestado, era João Batista. 400 anos antes era Malaquias. Agora, João Batista. E logo entra o Messias. Então nós passamos por um período de 7 eras da igreja, 2 milênios. E no final desses 2 milênios, Deus veio em carne outra vez. Só que desta feita, ele tinha que fazer esse papel aos gentios, que antes eram selvagens, mas ele derramou seu sangue para tirar a selvageria da nossa vida, mudar nosso pensamento, nossas ações, nossa vida. É para nos mudar. Ele verteu o sangue, foi para isso, para nos transformar, para tirar de nós o mal. Isso foi o que ele fez. Agora, ele vem e manifesta em carne. Era a mesma coisa, uma repetição das Escrituras. Veio para os seus. Ele veio para os seus há 2000 anos atrás. E os seus não o receberam. Isso eram judeus. Mas agora ele veio para os seus, gentios. Este é o terceiro povo. Mas Deus não podia ficar sem manifestar para nós, porque ele tiraria um povo dentre os gentios para o seu nome. E dentro de 7 eras da igreja, ele está tirando a selvageria deste povo, que são os que pertencem à noiva, à esposa de Cristo, da primeira era. Talvez eu tenha que falar isto, que talvez você pense que a noiva ela é formada só na 7ª era. Não, ela é formada de 7 eras. Cada era teve a parte da noiva daquele dia. E teve um mensageiro para tirar a selvageria dos gentios daquele dia, que ele conseguiu tirar. Que tem uns que não conseguem. Então, o eleito é o único que é mudado. O eleito é o único. O irmão Brana vem e diz: o eleito é o único que pode ser redimido. Os outros não podem ser redimidos. Por quê? Porque o eleito é o único que pode mudar. O outro não pode mudar. Você quer mudá-lo, mas não adianta. Tem gente que você quer mudar a natureza dela, mas não adianta. Agora o eleito, ele é mudado. Você vai ver o eleito mudado, o eleito vai ser transformado. E nós temos que ser transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória. E de glória em glória não é piorando, é melhorando. De glória em glória não é descendo, é subindo. E quando você não é mudado, você vai piorando, vai regredindo. Mas quando você é mudado, você vai subindo, de glória em glória. Eu sou uma coisa hoje, amanhã eu sou melhor, depois sou melhor. Vou mudando. E não quer dizer que sou melhor do que os outros. Sou melhor porque
A lei da redenção faz eu melhor. A lei da redenção. E eu sou desta lei. Eu sou membro desta lei da redenção. Eu sou redimido. E o redimido é o único que pode ser convertido. Ninguém mais é convertido, senão aquele que é redimido. Ele foi redimido, ele é um convertido. Ele pode ser convertido. Você vê que, sendo filho de Abraão, mas gerado num ventre de Agar, que era um ventre escravo, o menino não podia ser redimido. Ismael não podia ser redimido. O irmão Brana disse que não. Não podia ser redimido. Ismael. Mas veio de Abraão. Tem gente que veio de Brana, mas num ventre escravo, num espírito denominacional de igreja. Esse ventre escravo nós já temos mostrado para vocês, desde quando o irmão Brana morreu, o ventre escravo apareceu dizendo que o irmão Brana tinha que ressuscitar para revelar trovões, novo nome, 7º selo, 3ª puxada, visão da tenda. Isso daí é um ventre escravo. E esse ventre de Agar viveu 40 anos oprimindo o povo. O eleito hoje já não sente mais oprimido por isso. O eleito escuta a mensagem e ele sabe, sou semente de Brana, sou semente de trovões, porque os trovões estavam em Brana e esses trovões estão em mim também, está em você. E eles estão de uma forma revelada. Os trovões revelados em carne, o 7º selo revelado em carne, o Deus, o anjo forte, revelado em carne. Então agora, nós, a igreja, o corpo de Cristo, que se chama noiva, corpo, esposa, em carne, é Deus em carne. Agora você tem que saber o que vai fazer como Deus em carne hoje. É o que sempre estou tentando esclarecer você, para não pensar que como Deus em carne hoje, eu tenho que sair curando aí os enfermos, eu tenho que ter um dom. Não. O irmão Brana veio com o dom porque ainda não tinha vindo que era perfeito. No final da primeira e segunda etapa veio que era perfeito. Agora nós não temos que buscar os dons quando nós temos o que é perfeito. Isso mostra um povo insatisfeito. Tem o que é perfeito e está buscando uma coisa inferior, que era aniquilado quando o perfeito chegasse. E nós, diz o irmão Brana, hoje temos o que é perfeito. É o irmão Brana que fala. Então, se temos o que é perfeito, o que é em parte foi aniquilado. Isso quer dizer, não terá um funcionamento sozinho, não trabalhará sozinho, está no corpo, está no corpo, mas com a mensagem perfeita da hora. Mas sozinho, um movimento à parte, não vai funcionar mais. Não funciona mais. Esse foi o dom, foi o ministério que o irmão Brana teve. Não adianta nós queremos ter aquele ministério, quando na Bíblia diz para nós o nosso ministério. Sabe o que a igreja é? É como a Bíblia diz. A mulher, qual o ministério dela? 1 Timóteo 2,15. E salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na fé com modéstia e bom senso. Esse é o ministério da mulher. Dar luz filhos. Não é por dar muitos filhos que ela é salva, não. Se permanecer na fé. Tem mais essa também. Aquela lá, ela vai ser salva porque ela teve 20 filhos, né? Ela teve 20 dor de cabeça, 20 dor de parto, 20 problemas, tudo bem. Mas além disso, além dessas dores de parto, ela tem que permanecer firme na fé. E que fé? A fé que você viveu naquele dia. Oh, irmãos, nós vivemos hoje nos dias, não é apenas da fé do batismo em nome de Jesus Cristo.
Nós vivemos hoje no dia da fé dos trovões, que quando veio o Filho do Homem, não achou fé na terra, mas revelou os trovões para que os trovões nos trouxessem fé de arrebatamento. Agora, esse é o tempo que nós vivemos. Aí quer viver com aquela fé lá de trás? Também não. Não é assim. Então, a mulher salvar-se, esse é o ministério dela. É dar à luz filhos, permanecer firme na fé, com modéstia e bom senso. Ela não tem que fazer muita coisa, ela não tem que ser pregadora, ela não tem que ser um ministro, ela não tem que ser. Isso foi dado ao homem, isso é na Bíblia. Não estou falando de política eles fazem o que eles queiram, mas a Bíblia é Bíblia. A Bíblia, na igreja, não tem que ter política. A igreja, ela é liderada pela palavra, o que diz a palavra é o que ela faz. Então, o ministério da mulher era exatamente este. O que ela passou a ser? Os homens entraram e colocou elas como ministras. Agora nós temos pastoras, diaconisas, evangelistas, missionárias. E não existe nada disso na Bíblia. Por que não fica com aquilo que diz a Bíblia? Então, o que nós temos que saber, o ministério da esposa de Cristo hoje, é o que diz a Bíblia. O que a Bíblia diz que ela faria? Apocalipse 10, 8 a 11. João comendo o livrinho, o irmão Branco diz que João é um tipo da noiva. Então, o que a noiva tem que fazer? Comer o livrinho. Ela não tem que sair curando o enfermo, não. Comer o livrinho. Mas ela crê em cura divina? Crê em cura divina. Mas o ministério dela é comer livrinho. O problema é que eles querem ter um outro ministério, ao invés de comer o livrinho. Irmãos, quando vocês comerem o livrinho, vocês vão ficar perfeitos. Comer o livrinho, comer a palavra é perfeita. Comer o livrinho, não o livrinho fechado. Não, o livrinho fechado ele não podia nem olhar nele. Era Apocalipse 10, 5. Agora, depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, o anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto. E aí foi dado para o sétimo anjo comer. E o sétimo anjo deu para nós, os pastores, comer. E nós, os pregadores, damos para a igreja comer. Então, isso vai fazendo um povo perfeito. É para isso que é o quíntuplo de Efésios 4, 11 a 13. Você vê. É para fazer um povo perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas ele está perfeito por causa da palavra que é perfeita, que está neles. Por fora a carcaça é falha. Você envergonha de você mesmo, mas aquilo que está dentro de você é verdade. Não importa o que eles falam. Agora, isso daqui é para ser agradecido a Deus que nós somos o terceiro povo. O primeiro e o segundo povo foi nos dias de Jesus. O terceiro povo foi nos dias de William Branham. Esse é o tempo do gentio, até da plenitude dos gentios. Tenho ainda Romanos 11, 25. É bom a gente ler. 11, 25 de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, depois que essa plenitude dos gentios haja entrado, aí começa o ministério para Israel. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta mensagem, os judeus vão ter que ouvi-la. Os judeus vão ter que receber esta mensagem, que sai da onde? Irmão Branham diz que Sião é a noiva. Então o libertador, a mensagem libertadora, sai da noiva para Israel, para as duas testemunhas de Apocalipse 11. Quem vai levar é Moisés e Elias.
não sou eu. Moisés e Elias levará esta mensagem para eles. O que nós estamos fazendo é comendo o livrinho. Esse é o nosso ministério. O ministério de comer o livrinho não é o ministério de Moisés e Elias. Quem come o livrinho é a esposa. Ela come aquilo que Deus revelou no dia, e guarde bem, Deus não revelou esses mistérios, mesmo Paulo sendo um apóstolo aos gentios. Deus não revelou para ele. Deus não revelou para Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Deus não revelou os mistérios. Mas os mistérios teriam que ser revelados nos dias em que o povo gentil pudesse deixar sua selvageria e se converter. E quando se converte, é ouvindo a mensagem também de um gentil. Deus numa carne gentia, falando com os gentios. Assim como Deus numa carne judia, falará com os judeus. Isso é o que o irmão Branham ensina. Deus usa o homem da sua própria nação. E por isso Deus teve que usar irmão Branham da América do Norte. E a América do Norte teve a noiva do seu dia. Foi os dias do irmão Branham. Ela teve o mensageiro e a noiva escolhida do seu dia. Depois que o irmão Branham morreu, aí você pode notar, os que eram da noiva receberam a mensagem e logo Deus pôs eles a dormir e mandou uma praga sobre os demais. Isso é o que o irmão Branham disse. O mensageiro vem, prega, Deus pega aquele mensageiro, leva o mensageiro, sela aquela mensagem naquele dia e manda uma praga sobre os outros. E aí a praga cresceu no mundo inteiro. Porque Deus mandou uma praga, a bênção. O povo não pega a bênção, o povo não pega a semente, o povo não pega a revelação, o povo pega sempre a maldição. E o que aconteceu? Depois que o irmão Branham partiu, eles ficaram sem entender o ministério de irmão Branham, não puderam comer o livrinho porque não sabiam o que era. Enquanto você não sabe o que é o sétimo selo, como comer o livrinho? O sétimo selo está comportando 7 selos. E 7 selos está em torno de toda a Bíblia. E nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo selo, que o irmão Branham diz, ele nos abriu 6 selos e não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. E as pessoas estão esperando, então vai acontecer isto. Deus ainda vai abrir o 7º selo, é o selo da sua vinda. Ele não diz que é o selo do rapto. Tem que entender essas coisas. É o selo da sua vinda. E o selo da sua vinda era o 7º selo. E abriu nos dias do profeta. Era aquela mensagem que ele estava pregando, de uma forma, obrando silenciosamente. 162 do 7º selo. E ele diz, mas está escrito que nos dias da voz do 7º anjo, Deus revelará esse mistério. E é no fim do tempo. Aí o irmão Branham diz, estamos no tempo do fim. Abertura do 7º selo. 162 do 7º selo, da primeira tradução de Goiânia. Olha, se nós tomarmos isto, aí vamos e comemos o livrinho. Este é o nosso ministério. Não pega o ministério errado, não. Que a mulher pegou o ministério errado. Deus falou para ela dar luz filhos e permanecer na fé com modéstia, sabendo vestir-se simplesmente, que essa é a modéstia e bom senso. Esse é o trabalho dela, é o ministério dela. Aí a igreja, a noiva, a esposa de Cristo agora, que vem dentre os gentios da última nação, o último povo, o que Deus não fez lá atrás, para judeu e samaritano, ele diz em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. E quem creu em Deus, creu em Jesus, que é Jesus que está falando, aquele que crê em mim. Quem creu em Jesus foi William Branham, que fez as obras que Jesus fez e outras maiores,
Por quê? Porque não era o homem Brana fazendo. Assim como não era o homem Jesus, era Deus nele. Não era o homem Brana, era Deus nele fazendo aquilo. Mas era a materialização de Deus naquele dia, realizando esta obra. Amém? Então eu tenho que estar feliz por ser um do terceiro povo, povo gentil. E que se é gentil, aí Jeová Jirê, parágrafo 100, cumpre aí entre o gentil. Um gentil levará seu nome. Um gentil. Agora o gentil levar o nome, você fala, levar o nome de Jesus, mas o nome de Jesus eu estou levando para todo mundo também, não é assim. Ele estava dizendo com respeito ao nascimento. Se você ler Jeová Jirê 99:100, irmão Branham está falando do nascimento de Cristo, que ele não nasceu em dezembro, e sim em abril, porque é em abril que nascem os cordeiros. E aí ele vem no parágrafo 100 e mostra esse nascimento, que é um gentil que levará o seu nome, o Cordeiro. Ele diz, o Cordeiro, um gentil. Lá atrás Jesus não era gentil nem judeu, mas era cordeiro. Aqui Deus manifestou como gentil, um gentil para um povo gentil, um povo que não era povo, agora é povo. Uma nação que não era nação, agora é nação. Não era nada, e agora, olha, o que diz São Pedro aqui, deixa eu ler. São Pedro fala sobre isso, é até bonito. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Agora o irmão vai, na mensagem do irmão Brana, diz, o que é Sião, irmão Brana? É a noiva. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Agora, a pedra principal era Cristo, que foi rejeitado entre os judeus. Mas agora, em Sião, na noiva, Deus tem também posto esta pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Olha para vocês verem onde Deus vai. Deus põe uma pedra. Você sabe que a mensagem de William Branham é uma pedra. É uma pedra de esquina entre a noiva, entre o povo de Deus. Esta pedra eleita e preciosa. Eles vão falar, isso aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo em Brana. Você tem que ver, porque ele está falando agora de Sião, que é a noiva. Ele está falando desse povo gentil aqui agora. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, aqueles que rebelam contra os selos revelados, contra os trovões revelados, contra o novo nome revelado, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. A Escritura tem um duplo cumprimento. Os judeus rejeitaram a pedra principal da esquina, e os gentios rejeitaram outra vez a pedra principal da esquina. Era Cristo agora vindo numa coluna de anjos, numa pirâmide, uma pedra de cobertura para a igreja, para revelar a igreja, e os gentios reprovados rejeitaram esta pedra de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Olha, é duro, uma pessoa que é destinada a ser desobediente, você pode ensinar obediência para ela, ela não vai aprender. Foi destinada. E é uma escolha da pessoa, é ela que faz aquilo. Deus viu. Deus não predestinou aquela pessoa, não destinou aquela pessoa, dizendo, você vai ser desobediente. Não. Eles não creem em predestinação porque eles olham de uma forma errada. Não é que Deus predestina para ser, mas Deus viu o que seria e predestinou.
Deus não é como eu, que eu tenho que ver acontecer para eu falar. Não, Deus fala e aquilo vai acontecer. Entende? É isso daqui que as pessoas precisavam ver. Então, e uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Ele não está falando de judeu. Pedro que não está falando de judeu. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o verso 10, para mostrar que é gentil. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, este é um povo, esta é a igreja, esta é a noiva, a esposa. Você pode tomar vários títulos e colocar aí e saber que esta é a esposa de Cristo. Ela não era povo, gentil não era povo, já é chamado de gente. Ele não era povo de Deus. Quando tratava-se de nações, eram os gentios. Quando tratava de gente, eram os gentios. Quando tratava de nação, era judeu. Quando tratava de um povo real, abençoado, era judeu. Mas gentil? Não, é gente. E aí vem Deus e trabalha entre nós para poder tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Quando é que saberíamos que Deus ia manifestar o seu nome na última era? Como manifestou o seu nome na última era dos judeus? Deus manifesta o seu novo nome quando ele subiu, diz o irmão Branham, que ele morreu, ressuscitou, subiu com um novo nome, 132 do primeiro selo, e agora quando ele desceu, quando é que saberíamos que ele ia descer com um novo nome? Ele ia descer num gentil. Quando? A voz de Deus seria falada na terra, não através de um judeu, mas através de um gentil, para o povo gentil, porque Deus tem um nome gentil. Já não é mais o Iá, é HM agora. O Iá, ele vem de um povo hebreu, mas agora ele tem novo nome. Ele está entre os gentios, tirando dentre os gentios um povo. Não é todo gentio não, dentre os gentios ele tira um povo para o seu nome. E esse é o novo nome. Só que as pessoas nunca perceberam isso. Ele vai tirar um povo dentre os gentios para o seu nome, e seria o seu nome Jesus, e seria o seu nome Yeshua, o nome hebreu? Não. Um gentil levaria seu nome. Amém? Bom, tudo isso daqui é só um pequeno comentário para que nós pudéssemos refletir mais um pouquinho que nós não éramos povo e hoje somos. E não vamos nos avantajar pensando que somos. Vamos ser agradecidos e seguir as regras bíblicas. O que é para um gentil fazer, porque assim o judeu teve que seguir a lei, o que era para um judeu fazer. Então nós temos que seguir o que é para um gentil fazer. O gentil, ele é redimido pelo sangue de Jesus Cristo, que o judeu rejeitou. Então agora você toma este sangue e vai até o fim. Eu não tenho que me preocupar, o cordeiro saiu do trono, não tem sangue mais. Olha, quando ele saiu do trono, todo o sangue que ele tinha que verter a meu respeito, a seu respeito e perdoar os nossos pecados, ele já havia feito há 2000 anos atrás. Ele simplesmente saiu do trono para poder descer na terra e completar o seu trabalho entre os gentios. São João 14:12, encontrar na terra aquele que creu nele, que foi o profeta do dia, e fazer através daquele homem obras maiores do que ele fez lá atrás no homem chamado Jesus. Amém. Pai Celeste, nós cremos
nesta palavra. Estamos agradecidos por ser desta última nação, a nação sem Cão e Jafé, ou sem Jafé e Cão. E nós chegamos aqui no final como gentil, não selvagem, não que vê a nudez do pai, do irmão e sai propagando, mas agora ser mudado, transformado. O Senhor veio e verteu o seu sangue para tirar a selvageria de nós, para fazer pessoas conscientes e não selvagens, como era Caim, um selvagem. O Senhor veio para tirar a selvageria de nós, porque éramos seus eleitos deste dia final. Estamos agradecidos por isso, Senhor, porque o seu povo tem recebido uma mensagem que nos dá uma fé que o Filho do Homem, quando veio na terra, no século 20, não encontrou, mas ele pregou. A fé para o rapto está nos trovões. E depois falou para nós, através da sua mensagem. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, Senhor, encontramos o lugar da fé. A fé de rapto, a fé de trovões, a fé que os desobedientes não podem receber, mas o eleito, a nação santa, o povo adquirido, está recebendo neste tempo final. Obrigado, Pai, por podermos ver o nosso ministério, que não é agora de sair propagando e fazendo milagres de um lado para o outro, ainda que cremos em milagres, mas é agora comer o livrinho e anunciar esse livrinho a povos, reis, nações e línguas. Este é o nosso ministério. Nós estamos usufruindo como esposa de Cristo nesse dia, deste ministério, pregando a todas as nações. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.